Oi, sou Ayrton Marciano, nasci em Taguatinga, sou brasiliense de nascença, né? Eu tenho 57 anos, sou professor, bonequeiro, né? Artista plástico, trabalho com teatro de bonecos, professor de artes. Eu comecei no teatro em 1980 com o grupo de teatro Trapo. Ele era um grupo de estudantes lá dentro do Centro Educacional 2. Né? Nós montamos vários espetáculos. Né? A direção era do professor Falcão, Raimundo Ramos Falcão, e durante os anos houve uma mudança dentro da estrutura da escola, e o Falcão saiu e o professor Santana continuou o trabalho. Nisso, eu, o Antônio e o Adilson, o Queijo, fundamos o grupo de teatro Bagagem. A ideia foi da Fátima Lacerda, uma amiga nossa de teatro, em 1982. Aí nós montamos o Bagagem, com experiência. Montamos o primeiro espetáculo, que foi o Cachorro do Coronel. Aí, como o espetáculo, todos os textos tinham que ser levados para a censura alterou o nome para O Cachorrinho do Coronel. Mas aí foram surgindo oportunidades de apresentar em escolas, secretarias convidando a gente para a apresentação, o espetáculo começou a circular, aí daqui a pouco a gente vai buscar outras linguagens. Bem, a gente começou, eu falei do Narciso, foi quando registrou, mas o Narciso logo em seguida saiu. E houve um convite para o Marco, eu sempre convidei o Marco para trabalhar comigo. O Marco ele era remanescente de uma oficina que nós tínhamos dado no SESI, e ele fundou um grupo, e aí o Cristóvão começou a fazer parte também. A partir desse momento, nós começamos a intensificar a questão da pesquisa dentro do teatro de bonecos. O Cristóvão saiu justamente durante a montagem do Circo Mulambo, que a gente começou já estreando ele no Teatro da Caixa e fazendo temporada dentro da Sala Martins Pena. Né? Foi uma experiência fantástica, porque até então a gente era resumido a um espaço do CG ou espaço do SED 2, onde a gente trabalhava. E aí a gente vai trabalhar com iluminação, com estrutura de palco, com estrutura de som, caixas, tudo mais, participar de editais para concorrer à pauta. Aí, logo depois, a gente começa a pesquisar outros espetáculos para circular. A gente, com o Circo Mulambo, nós levávamos escolas, o projeto Escola para o Teatro. Nós, no plano piloto, acho que levamos umas 15 a 20 mil crianças para assistirem, lá no Teatro da Caixa. E aí a gente foi descobrindo esse nicho que é a comercialização do produto cultural. Mas foi na década de 90 que nós abrimos outra vertente, além do teatro, mas a comercialização de bonecos mascotes, cenários, cenotécnica. Nós fomos descobrindo nichos, né? Que hoje a gente está conseguindo ocupar legal esses nichos. Nessa época de 90, nós trabalhamos com alguns filmes de treinamento, Banco do Brasil, que era cinema, né? A gente não conhecia a linguagem. E foi assim, muito enriquecedor para nós, que as pessoas foram descobrindo o boneco como um elemento mais fácil de comunicação, tem uma empatia,
O boneco tem essa empatia legal para transmitir uma questão didática sem ser moroso, sem ser ralentado. E o boneco consegue, ele brinca, ele passa e ele informa. A gente começou com o Circo Mulambo. O Circo Mulambo era um apanhado de números circenses em que a gente fazia com bonecos. Depois veio, não, antes do Circo Mulambo, foi a Fuga da Ave Real, né? Que era um texto que a gente usava, fomos até para a Americana com ele, para São José do Rio Preto, nos festivais. Montamos o circo, que está até hoje conosco. Depois veio de Como o Dia Virou Noite, a Noite Virou Dia e Noite, né? Que esse espetáculo a gente pegou, era um espetáculo da Lika Neheim, que a gente até teve o prazer de conhecê-la quando nós fomos para a Americana. A gente tinha montado aqui em Brasília o Menino e as Estrelas, do Zé Carlos Lacerda, e montamos também Águas Emendadas, que foi, acho que, os 4 espetáculos de maior repercussão nossa, né? Eu acho que os 4 espetáculos mais importantes dessa década foram estes. Uma parceria legal nossa, dentro dessa coisa toda, foi com o Carlinhos Piauí. Que ele, durante o espetáculo Águas Emendadas, nós pensamos toda a trilha sonora. E quem fez a trilha de Águas Emendadas foi o Carlinho, as músicas, todas elas. Aí deu tão certo que no espetáculo de Como o Dia Virou Noite e a Noite Virou Dia e Noite, ele continuou também fazendo algumas músicas. Aí depois veio outro espetáculo, que foi o Bicho Folharal, que a gente pegou através, o Marco teve uma grande sacação, né? Ele pegou a música era o Bicho Folharal. A gente pegou o Carlinhos, e o Carlinhos fazia a ligação. Ele tocava e a gente apresentava. Só que virou uma grande brincadeira também, porque eu ficava brincando com o Carlinhos e durante o espetáculo, e o Marco até umas vezes me chamou a atenção. E aí depois teve outros projetos que a gente envolveu vários músicos da cidade, que foi com a Flor e o Jardineiro, né? A Thelma gravou pra gente, o Coral Lábios da Lua gravou. Aí o Bagagem, a gente tinha um galpão, eu e Marco, né, no setor de indústria, e o Marco, nessa trajetória, resolveu fazer o voo solo dele, em 2002, 2003. E aí ele começou um processo de saída do Bagagem, que durou até 2004. Aí nós saímos desse espaço e fomos para o setor central. Até quem ofereceu esse espaço foi o Chico Costa. Nesse processo, o Eudes era funcionário meu. E aí eu vi o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, Eudes, a gente está com alguns projetos, vamos ser sócio. Aí ele acabou incorporando junto com a Leda, que a Leda cuidava dos projetos, eu fazia os bonecos por encomenda e o Eudes tocava as apresentações, que também trabalhava comigo com os bonecos por encomenda. Depois a gente começou a receber projetos do Mink, que a gente começou a descobrir esses nichos, e foi época de montagem, e aí a gente chegou à conclusão, Leda, vamos comprar um caminhão? Vamos nos arriscar a comprar um caminhão? E aí a gente começou a circular com o projeto, né? São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, fomos para o Piauí. E onde a gente chegava com o caminhão era muito fantástico, porque era um caminhão que abria a lateral, virava palco, e aí você juntava as pessoas e elas ficavam enlouquecidas porque o teatro... E daqui a pouco, a gente terminava a apresentação, fechava tudo e ia embora. O lugar ficava mais vazio do que quando um circo passava. Que hoje a grande dificuldade nossa, que a gente sabe, é a manutenção dos nossos trabalhos artísticos via incentivos governamentais, via venda dos nossos produtos. E aí descobriu, não, vamos ficar onde a gente está, com o nosso teatro de bolso, com o nosso teatro na praça, com o nosso teatro no caminhão. E a preocupação nossa hoje é uma satisfação com o que a gente conquistou, não uma acomodação, mas a manutenção através dos projetos para que garanta que nós possamos desenvolver e continuar trabalhando por mais 10, 20, 30 anos, né? Essa hoje é a nossa ambição. A gente, num certo momento da nossa trajetória, já não tínhamos mais espaço onde ensaiar, onde apresentar. E aí surgiu o galpãozinho. Lá dentro a gente conseguia ensaiar, era uma dificuldade muito grande.
porque a administração não cedia com facilidade, tinha vigilante, às vezes a gente tinha que virar um pedaço da noite para montar as coisas, para levar o público, que era muito quente lá dentro, né? Mas era, na época nossa, o único espaço que existia no Gama para que nós pudéssemos desenvolver a pesquisa dentro da... Nós já tínhamos oficina, mas a oficina eram salas. A gente não conseguiu montar uma empanada dentro da sala, porque sempre foi de pessoa grande, nunca pessoa pequena. E o galpãozinho vinha com essa solução. Aí você tinha que deslocar da loja, da sala, para o galpãozinho, para apresentar. E aí a gente conseguiu, nesse espaço, se manter lá dentro. Deixava o equipamento lá dentro, aí no outro dia voltava para ensaiar. Foi muito importante. Hoje, assim, eu sinto uma pena muito grande, como está o galpãozinho, mas ele, para nós, para o Bagagem, ele foi muito importante como espaço de apoio para que nós pudéssemos ter os espetáculos, montar esses espetáculos, e daqui a pouco a gente estreava no plano mesmo, depois trazia para o Gama, ia para Taguatinga, mas estava ali o galpãozinho para apresentar, porque você tinha auditórios de escola que você tinha dificuldade de entrar com a plateia. E só sobrava o espaço galpãozinho, que o Ariomato fez o projeto, e era uma garagem, né? Acho que ele baseou no garagem, era todo de latão o espetáculo. E para diminuir o calor, colocou-se uns forros de gesso com serragem, mas não diminuía nada de calor, era muito grande. E as portas laterais eram elevatórias, né? Elas levantavam. E era uma dificuldade para abrir essas portas. Meu Deus do céu! Esse aqui é um boneco de balcão. Ele é feito de espuma, a estrutura dele é de espuma, o corpo dele aqui de PVC espuma para dar esse volume para ele, e a questão da articulação. A gente manipula com ele todo de preto, né, para facilitar, e a articulação é direta, a manipulação é direta. E aqui tem a manipulação do rosto. Aqui eu tenho um suporte, eu seguro o boneco e também o gatilho da boca dele. Esse boneco aqui, nós começamos a pesquisa em cima desse boneco, e hoje já desenvolvemos até gatilho melhor para articulação, né? Mas graças a esse boneco inicial a gente conseguiu o desenvolvimento, né? Aí toda a manipulação é feita através de um só manipulador, ele é construído para isso, né? Aí ele entra. O balcão para teatro de boneco tem que ser mais baixo aqui e mais alto aqui na frente, para que o público tenha a noção de terra do boneco, né? Aqui tem esse boneco. Eu trouxe um outro boneco aqui também, que é uma boneca de vara, que a gente trabalha diversas técnicas. Aqui ela tem um gatilho, aqui embaixo, né? Que ela movimenta a boca, e todo boneco é movimentado a partir das varas. Calma, cruzar as varas aqui. E aí eu venho aqui. Ah, oi. Essa aqui, eu me chamo Pera. Só que tem que ser uma voz feminina, né? A minha tá muito horrorosa, mas tudo bem. Aqui é toda a movimentação do boneco. E a gente faz a manipulação e a articulação. E a boneca... Tchau, pessoal!